Bom, pessoal, vamos resolver então a questão número 4. Ela diz o seguinte: faça a relação das colunas justificando sua resposta. Coluna 1, mistura líquida homogênea constituída por duas substâncias. B, mistura bifásica formada por três substâncias. C, mistura trifásica formada por duas substâncias. D, solução líquida. E, mistura homogênea constituída por três substâncias. Na coluna 2, nós temos 1, água mais álcool mais areia. 2, nós temos vapor de água mais dióxido de carbono mais gás oxigênio. 3, nós temos sal mais água. 4, água mais areia mais gelo. E 5, álcool hidratado. Então, a gente precisa fazer a relação aqui da coluna 1 com a coluna 2. Então, vamos analisar esses componentes aqui, essas misturas que nós temos da coluna 2. Então, na número 1, a gente tem água, álcool e areia. Perceba que nós temos três componentes, porém nós temos apenas duas fases. Por quê? Água e álcool são totalmente miscíveis. Isso significa que eu não consigo distinguir água e álcool, tá? Água e álcool formam uma mistura homogênea, então forma apenas uma fase. Mas a areia não consegue, se dissolver em água ou em álcool ou na mistura dos dois. Então, eu consigo enxergar uma fase que é a água mais o álcool e a outra fase que é a areia. Então, portanto, eu tenho duas fases. Eu tenho uma mistura que é bifásica e são três componentes. Então, isso corresponde à letra B aqui em cima. Ó. Mistura bifásica formada por três substâncias. Então, eu vou colocar aqui 1B, ok? Vamos analisar aqui a segunda mistura. Então, eu tenho vapor de água mais dióxido de carbono, gás carbônico, mais gás oxigênio. Nós temos três substâncias no estado gasoso. Então, nessa situação, a gente tem que os três componentes são totalmente miscíveis um no outro, Eles formam uma mistura homogênea, tá? Toda vez que eu tiver dois ou mais gases, eles vão ser totalmente miscíveis um no outro. Vão sempre formar uma mistura homogênea, tudo bem? Então, onde que tem isso aqui? Na letra E, ó, mistura homogênea constituída por três substâncias. Então, o 2 é o E. Na terceira mistura aqui nós temos sal mais água. Sal e água formam uma mistura homogênea. Porque se a gente colocar uma pitadinha de sal em água, a gente vai ver que o sal ele se dissolve na água. Então ele vai formar uma mistura homogênea. E são quantas substâncias? Duas. Então aqui, ó, letra A, mistura líquida homogênea. Tá? O aspecto no final, quando a gente mistura o sal e a água, é de uma substância, na verdade de uma mistura líquida, tá? O aspecto é de líquido, então, portanto, eu vou falar de uma mistura líquida e é homogêneo, porque eu não consigo distinguir o sal da água, e é constituída por duas substâncias. Então, o 3 corresponde à letra A. Bom, vamos para o quarto. Então, aqui eu tenho água mais areia mais gelo. Percebam que eu tenho, na verdade, quantas substâncias aqui? Eu tenho duas substâncias. Eu tenho a água e o gelo como sendo a mesma substância e a areia, que eu estou considerando como sendo uma outra substância. Água e gelo, a mesma substância, a areia, outra. Mas eu tenho quantas fases? Eu tenho 3. Eu consigo distinguir a água líquida do gelo, porque eles estão em estados físicos diferentes. E também consigo distinguir a areia. Então, eu tenho 3 fases, portanto, uma mistura trifásica, e eu tenho duas substâncias diferentes. Então, isso corresponde à letra C, ó, mistura trifásica formada por duas substâncias. Então, 4, letra C. A última, o 5, ele é automaticamente o que está faltando, que é o D, ok? Álcool hidratado. Álcool hidratado, tá? Toda vez que falar hidratado, é alguma coisa que tem água no meio. Então, é álcool e água. Álcool com água são totalmente miscíveis, álcool e água.
então forma uma solução líquida, tá? O aspecto final dessa solução é líquido. E observe uma outra coisa aqui, ó. Ele falou solução. Solução é a mesma coisa que mistura homogênea. Tudo bem? Então é isso.